Podemos? Ora boas, bem-vindos a mais um Devaneios, desta vez uma edição especial aqui com o deputado e líder do Chega, André Ventura. André, muito obrigado, por me receberes aqui na vossa casa. Como eu disse anteriormente, estou aberto a receber qualquer líder de qualquer partido, qualquer deputado que queira falar, estou aberto para isso, porque acho que é importante eu, como uma pessoa que tem uma voz e que tenho mais pessoas a seguir do que o normal, dar essa voz também para se poder ouvir as pessoas que estão desse lado. O Chega contactou-me, o André quis-me receber aqui na casa dele e eu vim com gosto, como viria a outro partido. Aqui em especial, André, uma coisa que me chama a atenção e que até falamos disso agora em off, é o facto de faz-me um bocado impressão, politiquices à parte, é não te deixarem falar em televisão nacional. Sim, antes de mais, obrigado pela presença e pela transmissão. Estes são os novos fóruns que talvez muitos não compreendem a sua importância, mas graças a Deus que temos espaços de liberdade e isto é muito importante dizê-lo. Por isso agradeço-te a ti, à tua equipa. Acho que é importante, não por nós especificamente, mas que é importante que os portugueses, quando forem escolher, no dia 10, saberem quem é que estão a escolher e porquê é que estão a escolher. Sim, infelizmente, muito do nosso espaço mediático e público hoje é feito através de preconceitos, quando nós vamos para entrevistas, e bombardeamento, que é, olha, o que é que acha disto? Mas se a resposta começa a ser dada e começa a querer ter um bocadinho mais de consistência, está bem, e outra coisa qualquer. Mas porquê é que não... Quando eu às vezes fico com a sensação nas televisões, quando acabo as entrevistas, que do outro lado não ganhei nem um voto nem perdi. Porque as pessoas sentiram honestamente que não ficaram nada esclarecidas. Sentiram que alguém me atacou, que eu respondi dentro das minhas possibilidades, disse 2 ou 3 coisas, mas de fundo... Eu vi recentemente a da CNN e fiquei incomodado. Ou seja... Porque não te deixava acabar as frases. Mas em geral... Pode não gostar de ti, mas tem que haver aqui uma parte neutra que diga, vou dar a oportunidade à pessoa de responder, explicar, não é? Porque as perguntas são feitas por eles. Portanto, se dizem assim, olha, você na educação tem uma posição horrível, é verdade ou não? A pessoa começa a dizer, não, deixa-me explicar. E não querem ouvir. Sabe o que é que faz lembrar, André? Faz-me lembrar a pessoa do casal que diz, olha, onde é que vamos jantar hoje? Vamos ali. É, exato, é. E depois, e depois diz assim, concordas, não concordas? Depois de ter dito e que era. Exato. É um bocadinho estranho. Eu nem sei, às vezes, fico na dúvida se devo fazer algumas entrevistas televisivas e jornalísticas e tal. E os meus assessores também me dizem, não vale a pena. Eu é que tenho esta coisa, de falar, de tentar esclarecer, porque às vezes fico mesmo com a sensação que não vale a pena. Porque quem ouve não fica nada esclarecido. Eu às vezes passo 1 hora ou 2 em entrevistas longas, e depois vejo um título, nada a ver com aquilo, com o sumo e com a importância daquilo que falámos. Portanto, eu acho que também aí temos que crescer mais enquanto democracia, que é não só da parte dos políticos, que certamente têm que fazer um melhor trabalho, mas da parte de quem entrevista, de quem pergunta, de quem difunde, que tem um papel fundamental em democracia. Pelo menos, não é fazer fretes a um ao outro, é transmitir com lealdade e com objetividade aquilo que ouviu e aquilo que é importante para as pessoas. E isso, infelizmente, não tem acontecido. Eu ainda tenho esperança, mas pelo que eu vejo no mundo inteiro, não é só cá, essa esperança não tem muito... Mas realmente tem acontecido lá fora também, não é? Vimos isso acontecer, por exemplo, no Trump. Vimos com o Donald Trump. Eu não vejo em Portugal, eu também já o disse, apesar de nós até termos convidado, o Donald Trump não é o meu protótipo político. Por isso estou à vontade para falar nisso. Agora, como o Bolsonaro não é também, não é o meu protótipo, não é que eu diga assim, acho que este político é o que Portugal precisa. Não, tem coisas boas, acho que têm às vezes têm um poder de fogo grande, conseguiram muitos, os dois pôr a esquerda no lugar dela, que também era importante, têm coragem, mas não é a minha forma de ser político, não seria nem do Donald Trump nem do Bolsonaro. Agora, eu não acredito que alguém que foi presidente dos Estados Unidos, que agora é recandidato com sondagens de 45%, 46%, não tenha uma boa ideia que passe na imprensa portuguesa. Todos os dias, quando eu vejo notícias do Trump em Portugal, já sei que vão ser más. Ou seja, a imprensa torna-se tão... A imprensa tradicional, digamos assim, torna-se tão parcial, tão fechada num círculo de interesses, que toda a gente que ouve e lê começa a perceber, isso é porque eles são ligados ao A, ao B ou ao C. Isto já sabemos que é contra o Chega. E isto é mau para todos. Há pessoas que dizem que isto beneficia o Chega. Isto não beneficia o Chega. Isto não beneficia ninguém. Porque quando as pessoas deixam de acreditar na imprensa, já não confiam muito nos políticos, temos que dizer também honestamente, deixam de acreditar na imprensa,
Se não tivermos espaços de liberdade onde as pessoas confiem em quem estão a ouvir, um dia ninguém confia em ninguém. E nós sabemos como é que acabaram as sociedades em que ninguém confia em ninguém e em que a desconfiança graça. Foi o que aconteceu com o Império Romano e destruiu-se completamente por dentro. E eu acho que as nossas democracias hoje vão num caminho muito, muito perigoso, porque é isso que eu sinto, em que há 2 blocos ou 3, nenhum quer ouvir o outro, sinceramente, as pessoas estão para falar para os seus, ninguém está para ouvir os outros. Desconfiam das plataformas que se dizem isentas, mesmo que digam, não, nós estamos a transmitir, já ninguém acredita, porque hoje as pessoas são, mesmo os grupos de imprensa, são detidos por um grupo económico que tem interesses aqui, ou ali, ou acolá, e em breve temos uma sociedade minada pela desconfiança. Isso não é bom, não augura nada de bom. Mas também não augura E depois é também não é? Os cargos que são dados, não é? Claro. Ou seja, o diretor do jornal é primo ou cunhado de alguém do PS. E vimos isso com o Sócrates. E é uma constante, Sim, não é? alguns deles, e alguns eu até conheço, não conseguiram desligar a sua veia profissional de terem sido próximos ou avançados, pagos ou escolhidos por Sócrates. Então o que nós vimos durante os anos a seguir à prisão do José Sócrates, do ex-primeiro-ministro, havia alguma imprensa a tentar revelar o caso e pôr coisas cá fora, mas havia sempre alguns a dizer, não, isto não é nada, isto vê-se que o Ministério Público não tem nada, a PJ também não tem nada e tal. E sabíamos quem são estas pessoas, foram escolhidas por ele para determinados lugares. Isto é a destruição da democracia. E infelizmente eu não vejo isto melhor, vejo cada vez pior. E cada vez mais os cidadãos, que são mais informados também, porque têm acesso hoje a outras Plataformas. As redes sociais e as outras plataformas digitais são o drama destes partidos tradicionais, destes interesses tradicionais. Porque eles aqui é já não a vossa conseguem grande controlar. força também, não é? Evidente, a nossa força. Porque não obstante, nós hoje, o Chega a ter hoje um peso mediático evidentemente significativo por causa da posição que ocupa, também era o que faltava, a nossa força nunca foi essa. Nem vai ser nunca. Arrisco-me a dizer, não vai ser nunca. A nossa força é falar diretamente com as pessoas. Porque às vezes os meus colegas, líderes de outros partidos, porque é que perdes sempre a fazer vídeos de manhã e à tarde e à noite e eles não compreendem? É verdade, um canal de televisão grande à noite tem 1 milhão de pessoas a ver, mas isto está a mudar. As pessoas querem outra coisa, querem ligação direta, querem saber o que é que o político pensa e sente. E é por isso que eu faço isso. Eu sou de uma geração que percebeu a importância de estar aqui, como nós estamos agora, de falar às pessoas, mesmo às vezes de forma mais artesanal, que não é o caso nosso aqui. Mas às Falar vezes... nesse sentido, desculpa interromper. O que é que tu sentiste, por exemplo, quando recentemente houve aquela entrevista em que se descobriu, não é, que o líder do PS ligava diretamente ao presidente da RTP, não era a perguntar se gostava de frango do churrasco bem passado ou mal passado, com certeza, não é? O que é que vocês, do vosso lado, sentem? Se me perguntares assim, choca-nos. Não. Não, honestamente, não, porque eu sei um bocadinho mais do que a maioria dos cidadãos sobre esta matéria e sei o que é que se passa muitas vezes por trás. Agora, temos é que lidar com isto e viver com isto. Eu acho que era tão importante, e às vezes estes órgãos não percebem o mal que fazem a si próprios, porque podem pensar que amanhã o público está lá outra vez para ver, mas isto não dura para sempre. Tal como qualquer marca comercial, como qualquer marca económica, o público faz escolhas. Quando sentir que estas televisões estão desacreditadas, vão escolher outras plataformas. No outro dia, o ministro Onix, que foi o ministro do Bolsonaro, estava cá, esteve aqui reunido comigo nesta sala, e deu-me um dado curioso, que eu não verifiquei, mas foi um dado que ele me disse, que no Brasil já há muito... O YouTube, a plataforma de YouTube, já tem muito mais audiência que qualquer canal de televisão geral. Acredito. Não sei se é verdade ou não foi confirmado. Não, isso acredito perfeitamente. É possível. Ora, isto não aconteceria se as pessoas confiassem nas televisões, nos jornais, como plataformas isentas e onde todos estivessem Eu concordo, André, não é só pela confiança, é porque é diferente, tu escolhes o que queres ver. Também é verdade, Não é? E como os Netflix e tal, podes escolher. Escolhes o que queres e portanto não vais ver... Mas eu não deixo de associar isto ao facto de nós hoje vermos, olha, deixa-me dar-te um exemplo, o Chega é a terceira força política do país. À noite, percorremos os canais do cabo, tirando o André Ventura nos tempos da noite, não há um comentador do Chega nos vários canais. Mas há de partidos que são a quinta força, a sexta força, a sétima força e alguns nem representação parlamentar. Quem vê pensa assim, então onde é que está a minha voz? Onde é que está a minha representação? E eu acho que isto também vai destruindo esta representatividade. As pessoas, não podemos pôr aqui ninguém do Chega. Isso é o início do fim. E não percebem. Vocês sentem que ainda há um complô contra vocês? É pelo menos um boicote muito grande. É evidente que se falares com pessoas ligadas à área, dizem, não, vê aqui os dados, o André Ventura é o que aparece mais nas televisões e tal. Ponto 1. É o que aparece mais para dizerem mal. Primeira coisa. E também lhes dá canal, não é? E a Não segunda esquecer coisa, isso. vende. Terceira coisa,
passam o André Ventura e não passam mais ninguém do Chega. Porque interessa dar a ideia que é um partido de uma pessoa só. Quando nós temos 12 deputados, mais que os outros partidos, todos vamos ter agora bastante mais, espero eu. Os deputados fazem visitas aos seus distritos, dão entrevistas e isso nunca passa. Porque a ideia que há alguma, não é toda, mas que há algum grupo de interesses mediáticos é passar a ideia que é um partido num homem só. E portanto vamos passá-lo a ele, para não nos acusarem de dizer que não passamos o terceiro maior partido. Mas depois é um homem só. E nós temos sentido muito isso, eu tenho sentido isso brutalmente. Não sei se isso vai mudar nos próximos tempos, mas acho que era importante que mudasse, para as pessoas sentirem que as televisões, a pública, já nem digo que nós pagamos-la, tinha o dever de fazer isso, não é? De ter representatividade dos partidos maiores. Ora, isso não acontece hoje. Eu percorro os canais do cabo à noite, RTP3, SIC Notícias, CNN, CMTV, tal. Mas com isso ou sem isso, vocês estão a crescer, certo? E estão a bater um recorde político nunca antes feito, certo? Mas por isto, porque estamos a falar às pessoas diretamente. Certo. Não é? Mas não deixa de estar errado o comportamento dos outros. Não é porque nós estamos a crescer que os outros exatamente. Não está errado. Sim. Continua errado. Porque se vemos lá forças que não estão representadas no Parlamento ou que são muito menores que nós, porque é que nós não estamos? Porque é que nós não temos um vice-presidente da Assembleia da República? Sempre houve, para as 4 principais forças. Ou chega, bloquearam a eleição. Estas coisas, eles nem percebem, isto faz-lhes mal a eles, mais do que a nós. E achas que vais ter esse bloco, tu e o Chega, achas que esse bloco vai existir depois de 10 de março? Não é? Porque estamos a falar de que o Chega, pelo menos nas últimas sondagens, se não estou em erro, estava com 17%. Sim, 17, 18. 17, 18. Ou seja, que é um número fenomenal. Nunca nenhum partido fez isto. E antes de mais tenho que vos dar os parabéns, não é? Sem equipas, mas tenho que se dar os parabéns porque nunca ninguém conseguiu que um partido crescesse tanto em 4 anos. Não, e nunca nenhum partido, desde o 25 de Abril, nunca nenhum partido criou uma ameaça tão grande aos dois primeiros como o Chega está a fazer. Mas não sei se o boicote não vai, não sei. Porque eu não sei ainda se o PS e o PSD não se vão juntar depois das eleições. Mas achas isso possível? É assim. Eu queria te perguntar isso, não é? Porque nós, se olharmos para as sondagens, vemos que o Chega está realmente forte, com os 17, 18%. Vemos ali o PSD e o PS muito ali taco a taco, não é? Mas nós já sabemos que fomos governados demasiados anos pelo PS e andamos a escorregar na casca da banana há muitos anos e só escorrega mais quem quer, não é? Pois, mas não sei se não vão querer mais, mas isso certo. Espero que não, mas agora ideia. Eu perguntei isto à deputada Rita Matias e pergunto a ti também, que é se houvesse a possibilidade de coligar, por exemplo, com o PSD, vocês fariam-no? Eu tenho dito já isto desde que houve este cenário eleitoral. Nós estamos disponíveis para uma alternativa, mesmo sabendo eu que isso não é popular no meu eleitorado. Mas aqui nasce o sentido de responsabilidade, que é, nós andámos durante 2 anos, e quando digo nós, porque não foi só o Chega, também para ser honesto intelectualmente, a Iniciativa Liberal também esteve nisto, o PSD menos, a dizer, é preciso um novo governo. O Presidente da República, e bem, dizia, meus queridos, eu também acho que é preciso um novo governo, mas que alternativa é que vocês oferecem? Senão vão ganhar os mesmos e ficamos pior do que estávamos. Certo. É evidente que ele tem razão. Então vai mandar um governo abaixo e não há alternativa para governar. O país não pode ficar sem governo. E, portanto, nós não gostamos deste PSD. Nós achamos que este PSD tem mais tiques de PS do que de outra coisa qualquer. Mas eu fui o primeiro a dizer, mas não há outra hipótese. E, portanto, se queremos mesmo mudar alguma coisa, das duas uma, ou ganhamos com a maioria absoluta, não é razoável. Temos que ser razoáveis. Ou ganhando ou ficando em segundo, nós vamos precisar do PSD. Mesmo que lideremos à direita. Agora há quem acha que a gente pode ficar à frente do PSD. Eu também acredito nisso. Mas mesmo assim vamos precisar. Porque não temos maioria absoluta e o PS não nos vai dar a mão. Como vimos na Holanda agora, não vale nada ganhar se não se puder formar um governo. Claro. Ele ganhou, não consegue formar governo. Continua o antigo primeiro-ministro em funções. Portanto, eu não quero só ganhar. Não é ganhar para eu ter um troféu. Eu não quero levar a bicicleta para casa. Eu quero é dizer, não, nós temos um governo para transformar a vida das pessoas. E isso vou precisar do PSD, da Iniciativa Liberal e de outro. Portanto, a nossa perspectiva foi, sim senhor, se ganharmos, como se não ganharmos, estamos disponíveis para conversar e ver se conseguimos uma alternativa ao PS, excepto que o PS, com o Bloco de Esquerda, com o PCP, isso não... Mas e se o PS dissesse, olha, juntamos-nos a vocês e formamos governo convosco? Com o Partido Socialista? Sim. Nunca na vida. Preferiam isso a não fazer parte sequer de um governo? Preferíamos, porque é uma questão de coerência. Eu ando há 5 anos a dizer que o PS é o pior que nos pode fazer. Agora vou suportar um governo do PS. Eu não estou na política para ser ministro. Isso aí nem acho que ninguém deva estar. Também não estou a dizer que os outros estão. Estou a dizer que
Se eu agora dissesse, muito bem, tivemos aqui 17%, o PS... Era muito hipócrita e... Quando podia ser 4 anos ministro, mas nunca mais era nada na política. Porque os portugueses não são parvos, não é? A gente pode achar Sim, e não estás a fazer isto para ti, mas sim para o país. É evidente. É esse o teu fundamento. Por isso é que eu costumo dizer, mesmo nos comícios, é indiferente eleger 40 deputados, 50. O que eu quero mesmo é transformar o país. E para transformar temos que governar. A gente até pode ter aqui lugares que nunca mais acabam, ter gabinetes por toda a Assembleia. Se nós não governamos, o que é que vale? Se o PS continuar a mandar, eles vão continuar a nomear as pessoas deles para os lugares certos, a meter o país atrasado como está na educação, na cultura, na saúde, na justiça e tal. Então o que é que temos que fazer? Temos que ter uma alternativa. Infelizmente eu gostava de olhar para as sondagens e dizer assim, podemos ter 38% ou 40%. Não vai acontecer. Eu gostava de olhar aqui para os nossos espectadores e dizer assim, vamos ganhar com a maioria absoluta. Mas eles sabiam que eu não ia estar a ser sério, eu sabia que não ia estar a ser sério. Vai ter que haver entendimentos, como em todos os países da Europa está a haver entendimentos. Na Holanda, em Espanha, na Bélgica, em França, em todos. Ora, nós temos que ser capazes de fazer esses entendimentos. O que me perguntam é, então, o dia das eleições chega, o PS tem 25, o PSD tem 24, o Chega tem 18. O PS está à frente, é verdade. Mas o PSD e o Chega juntos têm mais. Vamos deixar o PS governar ou vamos apresentar uma alternativa? Luís Montenegro diz, por mim deixa o PS governar. Eu digo, não, vamos apresentar uma alternativa. Mas ele afirmou isso? Ele diz que não governa. Ele diz, eu não governo, pode vir outro e governar. Mas que Então, mas isto não faz sentido. Claro que não faz sentido nenhum, é um sentido de irresponsabilidade absoluta. É, eu vou-me embora. Então agora vamos ficar à espera que o PSD decida o seu futuro. E fica o país parado durante meses a saber o que é que vamos fazer. E andamos aqui a fazer figura de otários todos durante 3 meses ou 4. Pior, o país todo a fazer figura de otário. Porque isto pode mesmo acontecer, o PS pode vencer. Com 24. Mas não achas que isso é só um bluff? Mas género, ou votem em mim ou vou-me embora, não é? Não, também, mas não nos vamos coligar com o Chega, mas depois na altura da verdade, quando precisarem, André, anda aqui, vamos reunir. Pois, eu compreendo isso, mas as pessoas não vão gostar disso. E eu tenho avisado isso ao PSD várias vezes. Pá, nós em política temos que correr risco. O Sá Carneiro dizia, a política sem risco é uma chatice. Quando eu digo, eu estou disposto a conversar com o PSD, vários dos nossos militantes não gostam. E eu sei que não gostam. E eu compreendo que não gostem. Porque eu também não gosto. Mas a vida não é só o que a gente gosta. Sem dúvida. A vida tem que ser o possível. A política também é a arte do possível. Portanto, eu gostava de dizer aos nossos militantes, vamos ganhar com a maioria absoluta, contem comigo. Gostava, mas eu posso dizer isto, mas não vai acontecer. Portanto, nós o que temos é uma situação em que provavelmente vamos ter um cenário fragmentado. E só vai haver 2 hipóteses. E o que é que as pessoas percebam? Só vai haver 2 hipóteses. Ou governo à direita ou governo à esquerda. Não há aqui milagres, não vai aparecer partido nenhum que vai ganhar de um dia para o outro. Não. Isto é o que há. Há 3 líderes. Há o Luís Montenegro, o Pedro Nuno Santos e o André Ventura. Um deles vai ganhar. Com maior probabilidade o Pedro Nuno Santos ou o Luís Montenegro, o André Ventura com menos probabilidade. A maioria vai-se fazer ou entre o Luís Montenegro e André Ventura, ou Pedro Nuno Santos, Mariana Mortágua e Paulo Raimundo. As pessoas têm que escolher o que é que querem. Ora, o que eu disse foi, no dia a seguir, ou nessa noite, eu vou pegar no telefone, vou ligar a quem for o líder do PSD, se formarmos maioria, eu vou dizer, Luís, o Chega quer formar uma alternativa para impedir que o PS governe. Se da tua parte preferes deixar o país ao PS, tens que publicamente assumir isso e dizer que foi, porque eu vou dizer publicamente que estava disponível. Tu disseste, eu não quero que fique o PS governo. Amigos como sempre, cada um segue o seu caminho. Agora, quem põe o país primeiro não diz que o PS governa. Então andamos a dizer, a saúde está mal, a educação está mal, o crescimento económico, vamos ser ultrapassados pela Roménia em 2024. Vamos deixar estes tipos governar mais 4 anos? É isto que eu não compreendo. E qual é que era a tua estratégia? E isto é importante, não é? Porque eu acho que se fizesse aqui uma analogia de futebol, serias uma espécie de um Sérgio Conceição, não é? Porque tu, treinador, és muito bom, não é? Tens uma retórica fabulosa, toda a gente sabe isso, é inegável. Sabes aquilo que afeta na vida das pessoas, sabes como chegar às pessoas, mas uma coisa é o treinador de bancada, outra coisa é estar lá. Não? Claro, evidente. Mas eu também tenho dito sempre, sabes, eu costumo dizer que eu sou um político de direita improvável, porque eu vim de uma zona que não era rica, de um subúrbio onde as pessoas não viviam bem. Estive na escola pública toda a minha vida, estive na universidade pública. O percurso todo que fiz foi... Enfim, eu vivi numa igreja que não tinha, onde me deram condições de eu poder estudar, mas isto deu-me, as dificuldades deram-me ao mesmo tempo o sentido de conhecimento do que é que a maioria da população sente e pensa. Esta distância do Estado para as pessoas, a frustração que hoje as grandes malhas suburbanas, não só em Portugal, mas na Europa sentem, como eu sentia, de distância do poder político, de promessas não concretizadas,
onde os caldos de imigração e de minorias se cruzam com a maioria e onde uns têm tudo e outros não têm nada. E isto é uma percepção de como é que as pessoas pensam. Por isso, eu também hoje sinto, quando sou a voz das pessoas, que eu sou autenticamente, não estou a forçar. Este sou eu. E por isso, esta é uma direita diferente das direitas que tivemos até agora. Porque é verdadeiramente popular, genuinamente. Não é no sentido populista, é no sentido popular. É evidente que eu não sei, ninguém sabe, ninguém pode garantir que aquilo que nós acreditamos que devemos fazer vai funcionar a 100%. Mas é o que eu tenho dito, o PS e o PSD já tiveram 50 anos de oportunidade. Sim, ok, mas qual é que era a tua proposta de onde é que tu terias que atacar urgentemente para melhorar a vida dos portugueses, não é? Socialmente e financeiramente, principalmente. Se não houver financeiramente uma melhoria... É evidente, mas esse é um ponto importante. Eu acho que ninguém sério pode dizer que vai dar o que quer que seja e que vai construir um país melhor se as empresas e o mercado não funcionarem melhor. A esquerda não gosta de ouvir isto, evidentemente, mas a gente sabe que é assim. Eu estou à vontade, eu não tenho empresas, não sou empresário, e, portanto, não me podem dizer que eu estou aqui a favorecer o A, o B ou o C. Quem cria... Mas tens a consciência que as empresas criam riqueza. Trabalho, exatamente, criam valor. E devem ser as empresas. Porque quando é o Estado a dar o trabalho e a criar riqueza, estamos no mau caminho, como aliás, não há um exemplo no mundo em como, quando é o Estado a criar toda a riqueza e todo o emprego, tenha funcionado bem. Nunca funcionou. Portanto, que é o que o PS faz, não é? Para o povo depender deles e depois dá-lhes votos, logicamente. Conheço muitas zonas do Alentejo onde a maior parte, o PS ganha sempre, mas depois vamos ver porquê. Porque a maior parte trabalha na Câmara Municipal e as famílias dependem deles. Pronto, é fácil de perceber. Certo. Agora, quem quer um país mesmo diferente, quem não quer ir a Londres, como eu fui agora recentemente, e ver lá os nossos médicos todos a trabalhar, e enfermeiros e empresários, quem não quer ver isto, percebe que tem que haver crescimento económico. E aqui até é uma das áreas onde eu acho que os três partidos à direita podem ter plataformas de entendimento, porque todos percebemos que tem que haver menos imposto, do ponto de vista da carga fiscal tem que haver uma carga fiscal mais baixa, mas ao mesmo tempo menos burocracia. Eu tenho falado com muitos empresários, que nem é tanto do nível do imposto que se queixam, não é de dizer que pagam 19% ou 21%, é a par desta carga fiscal, têm toda uma burocracia típica de países do terceiro mundo, que só atrapalha. Terceiro aspecto, quando precisam de alguma coisa do Estado, o Estado não funciona. E portanto sentem que pagam imensos impostos em Portugal, que o seu negócio está a gerar emprego, que estão a gerar riqueza, mas quando precisam do Estado para resolver qualquer coisa, o Estado não funciona. Esta pescadinha de rabo na boca gera que muitos empresários vejam que Portugal não é um país atrativo. E gera que as nossas próprias empresas não investam mais. Às vezes perguntam-se, porquê é que os nossos empresários não investem mais? Porque investem lá fora. Exato. Eu próprio teria dúvidas num país como este de colocar o meu dinheiro todo aqui. Porque todas as pessoas, posso dizer, André, que praticamente todas as pessoas que eu tenho, amigas ou conhecidas que têm uma remuneração acima da média, não é? Têm empresa fora do país. Pois. E é fácil de perceber o porquê. Não é que não gostem de Portugal, mas sentem-se roubados. O país dá-lhes uma ideia de que os rouba, de que depois não lhes dá nada em troca e de que nunca estimula a criatividade. Nós andamos a dizer, bom, as nossas empresas deviam investir mais na formação e desenvolvimento, na investigação, tal. Tudo conversa política. Quando chegamos ao real, vemos os benefícios fiscais que há na Irlanda, que há em Inglaterra, que há na Alemanha para isto e que há em Portugal. Mas nós em Portugal temos ainda uma outra coisa curiosa. É quando as empresas, por qualquer motivo, precisam de ir a tribunal resolver qualquer coisa, ou com um funcionário, ou com uma dívida não paga, qualquer coisa, são 7 anos, 8 ou 9. Um dia, um professor meu, depois que eu fui colega dele, disse-me, André, isto não é tanto sobre impostos. A Bulgária tem dos impostos de IRC mais baixos do mundo, mas mesmo assim não atrai empresas. O que verdadeiramente atrai as empresas é terem estabilidade e previsibilidade, é terem pouca burocracia e uma justiça que funcione. Que eles sintam, alguém me deve dinheiro, eu meto um processo, ao fim de 2 meses está resolvido. A meu favor ou contra mim, mas está resolvido. Eu tenho um funcionário que não trabalha, quero despedi-lo ou quero um processo disciplinar, em 2 meses está resolvido. Aqui, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, há empresas que se vão embora ou que fecham e ainda têm processos para resolver durante mais não sei quantos anos. Portanto, este ambiente de simplificação, eu acho que os 3 partidos à direita, Chega, Iniciativa Liberal e PSD, podem pelo menos criar plataformas de entendimento para mudar verdadeiramente o país. Se pusermos o ego um bocadinho abaixo e o país um bocadinho acima, vamos conseguir fazê-lo.
Este é só um exemplo. Portanto, menos impostos, mais simplificação, menos burocracia. É evidente que também podemos discutir se o IRS que temos hoje é aceitável. Eu acho que não. E acho que temos um IRS que não permeia o trabalho e o esforço. Não achas que seria interessante fazer ao contrário? O IRC primeiro? Não. Quem ganha mais pagava menos percentagem em vez de mais percentagem. Porque se formos a ver em escala, não é? Uma pessoa que ganha 10 mil ao ano. Sim, já paga mais também. Vamos supor e dizemos que paga 18%, não é? Um que ganha 10 mil vai pagar 1.800. O de 100 mil vai pagar 18 mil. Está a pagar 10 vezes mais, não é? Nós temos países no mundo que têm uma taxa proporcional e não progressiva. Que é, de facto, pagam 15% ou 10%. Todos igual. Ganham mais, mas todos pagam. Mas também quem ganha mais também paga mais, porque 10% de 100 mil é mais do que 10% exatamente. de 20 mil. Tá? Mas não achas que se fosse ao contrário, ou seja, a pessoa que incentivava mais as pessoas... Porque tu em Portugal, eu como empresário, eu sinto que muitas vezes as pessoas matam-se a trabalhar para depois ao final de contas, não é? Quem se esforça mais para ganhar mais é quem é mais prejudicado. Não, o nosso sistema não incentiva o trabalho. É isso? E isso é o que nós temos criticado na ideia de progressividade. Porque quem ouve a palavra progressividade pensa assim, quem ganha mais paga mais. E as pessoas pensam, se é que é justo. Mas é que aqui não é só quem ganha mais paga mais. É quem ganha mais vai sendo tirado uma parte maior daquilo que produziu. E este é que é o raciocínio. Só que é difícil. Podia ser dinheiro para contratar mais pessoas para a empresa. Para reinvestir na empresa, etc. Mas não, é para o Estado. E nós temos uma progressividade maior, muito maior do que a maior parte dos países da Europa. Portanto, em Portugal, só para as pessoas terem noção, até as horas extraordinárias são acrescidas de IRS. Ou seja, qual é o incentivo para as pessoas trabalhar? Trabalha mais, mas para quê? Para dar ao Estado. Tudo. Eu hoje conheço pessoas que dizem que não vale a pena ter 2 trabalhos. A iniciativa liberal bate muito nesse assunto e bem. Nesse ponto tem razão. Porque, de facto, há pessoas que se trabalharem em 2 sítios levam para casa ao mesmo do que se trabalharem só num. Então qual é o uso? Qual é a motivação? A lógica. Não é. Devíamos era incentivar. Quem trabalha de manhã e depois ainda faz um pescado à noite, leve para casa mais do que quem à noite gosta de se divertir. Eu também gosto, mas é um direito. A pessoa escolhe. Olha, eu não quero trabalhar mais, quero me divertir. Pronto, o outro quer trabalhar, tem que levar mais para casa. Nós temos o país ao contrário. Nós premiamos os mandriões, premiamos os que não fazem nada e os que querem viver de subsídios. Isto agora pode funcionar e dar votos. Daqui a uns anos, nós agora já estamos a caminhar para a cauda. Daqui a uns anos nós vamos estar na ponta da cauda da Europa. E se não mudamos isto, por isso é que voltamos à conversa anterior. Com este cenário, a direita vai pôr a hipótese do PS governar mais 4 anos. Porque não ganhámos, ficámos em segunda. Desculpem lá, que se lixe quem ganhou. Se tivermos maioria no Parlamento, nós não podemos perder a oportunidade. Porque é o país, não é a oportunidade para sermos isto ou aquilo, é a oportunidade de quebrar o ciclo socialista e de pôr o país a crescer. Senão as gerações a seguir, nós não vai continuar igual, já sabe. Até o Pedro Nuno Santos, que foi agora eleito, vai fazer a mesma coisa. Aliás... E vai falar à televisão como se não houvesse corrupção, como se tivesse tudo limpinho. E como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. Aliás, vê que ele naquele discurso, que de facto não lhe correu bem na noite em que venceu, mas todos temos noites má, ele não disse nada. Mas há uma coisa que disse, a única. Vai manter em vigor o orçamento que foi aprovado agora na Assembleia da República, para 2024. Nós, se ganharmos, é evidente que vamos mudar o orçamento. Ele não, diz que vai executar este orçamento. Ou seja, há uma certeza que a gente pode ter. A política de sacar com impostos à classe trabalhadora e aos empresários para distribuir pelos outros vai continuar com Pedro Nuno Santos. Portanto, eu pergunto... E o que vai continuar também é a classe média que vai ficar... Vai extinguir. Não é? E qualquer dia... Não existe. Eles vão aumentando o salário mínimo. Pronto, e eu compreendo isso e bem. O problema não é aumentar o salário mínimo. Não se pode aumentar o salário mínimo só assim, não é assim que funciona. Sobretudo porque o salário médio está cada vez mais próximo do salário médio. E esta compressão salarial não está a enriquecer-nos, está a empobrecer-nos. Portanto, se mesmo assim há políticos, e aí a iniciativa liberal também tem alguma responsabilidade, embora não vá ter, segundo as sondagens, a importância que o PSD vai ter. Ao dizer que o Chega não. E portanto dá a ideia de que se eu tiver que escolher, imagine-se, PSD e a iniciativa liberal, se tiverem que escolher entre uma alternativa com o Chega ou deixar o PS governar, preferem deixar o PS governar. E é isto que eu não lhes posso perdoar, porque isto é imperdoável para o país em que... Não propriamente tu, mais o país, não é? Mas também se formos por aí, André, repara, nós estamos numa situação
em que já vimos de muitos anos de PS e de muitos anos a escorregar na casca da banana, como eu lhe chamei. E a verdade é que o PS, mesmo depois de tudo o que fez, continua nas sondagens colado ao PST. E eu pergunto-me, como é que é possível? É fácil de perceber. Subsídio à dependência. Não, eu sei, eu percebo isso. A questão aqui é como é que é possível nós estarmos a ver isto à nossa frente e não conseguirmos fazer nada. Exato. É revoltante. Eu não é? pego nessa pergunta e devolvo aos outros. Nós podem ter a certeza de uma coisa, quem nos está a ouvir, nós vamos fazer tudo no dia, antes que o PS ganhe com a maioria, a esquerda tem a maioria, aí não podemos fazer nada, aí foi escolha das pessoas. Certo. Desculpem-me dizer assim, terão o que merecem. Quer dizer, depois disto tudo, corrupção, votam à mesma na esquerda toda, e a esquerda tem uma maioria parlamentar, desculpem-me dizer, tem o que merecem, não é? O país escolhe o seu caminho, certo. Escolheu este, eu saio de cena e o país terá a situação que quer. Agora, se não for assim, este é mais um momento para travarmos isto, esta mexicanização do regime. Porque se não fizermos isto agora, o regime vai a caminho da sua destruição. E se deixarmos o PS governar mais 4 anos, isto às tantas torna-se uma república socialista, verdadeiramente. E eu queria evitar isso. Portanto, eu no dia 10 à noite vou fazer tudo o que puder, os contactos todos que puder, para evitar que o PS continue a governar o país. Se não houver boa vontade do outro lado, ficarei com o nosso resultado, que pode ser muito bom, de 18, de 20, de 21, 17, 16, para celebrarmos entre nós e abrimos umas garrafas, champanhe e tal. Mas depois as pessoas vão se perguntar, o que é que mudou? Nada. Nada. Olha, tenho aqui algumas perguntas que acho que são relevantes para te fazer, visto que desde o início, desde que chegaste à política, tens estado aqui neste invólucro de muita... Pronto, fala-se muito de ti porque disseste isto ou porque disseste aquilo. Muitas vezes podem tirar fora do contexto, outras vezes não tiram e realmente tu disseste mesmo algo que é mais invasivo ou mais agressivo um bocado. E como vocês dizem, não é? Que até foi a Rita Matias que disse que preferem dizer as verdades, mesmo que magoam, não é? Sim. Ia-te perguntar aqui uma pergunta simples para as pessoas que não perceberam isso. O que é um português de bem? A expressão português de bem foi para primeiro quebrar aquela ladinha habitual do serei o presidente de todos os portugueses. Há de separar que todos dizem isso, da extrema esquerda, da extrema direita. Todos dizem, qual é o seu candidato? Eu serei o presidente de todos os portugueses. Ora, nós quisemos marcar uma diferença e dizer que pela primeira vez na vida convém haver alguém que governe ou que mande e que esteja a falar para as pessoas de bem, ou seja, os de bem, os que trabalham, os que ou trabalharam, os que sustentam o país, ou que estudam, ou que pagam impostos, e não, desculpem lá a linguagem, a bandidagem, os mandriões, os que não fazem nada e que estão sempre à espera de um poder para se encostar. Portanto, foi uma expressão, talvez, como se diz em estilo linguístico, talvez tenha sido uma metáfora, mas para dizer que está na hora de alguém governar para as pessoas que sustentam o país e não dizermos sempre que estamos aqui para todos, que todos têm lugar, sejam bandidos, sejam mandriões, porque eu acho que isso as pessoas estão fartas. E eu acho que em política, mesmo correndo estes riscos, que a pessoa pensa, peraí, mas quem é que é do bem? Serei eu do bem? Será que eu não sou do bem? Este está a excluir pessoas. Eu acho que cada vez mais a cultura política do século XXI vai nos obrigar a fazer escolhas disruptivas e a dizer as coisas com verdade às pessoas. Eu prefiro perder alguns votos de algum, mas haver outros que saberem que eu sou a voz deles e que vou mesmo lutar por eles e que vou mesmo fazer o que os outros não fizeram. Se eu pudesse descrever o partido de alguma maneira, e o Chega, seria esta. Eu acho que há muitos anos que as pessoas comuns não têm a voz. São diluídas nos outros interesses da República. Pela primeira vez, eu gostava que houvesse um partido que fosse essa voz. Não é das pessoas nem ricos, nem pobres, nem é dos normais, como nós. Das pessoas que tiveram que trabalhar, que se fazer à vida, que viram os seus pais ir para lares, que viram os seus avós adoecer e não ter consultas no serviço de saúde, que viram os seus filhos ter dificuldade em ir para a creche. As pessoas comuns, eram esses a que eu me queria dirigir. A expressão talvez tenha sido um pouco violenta. Eu não acho que seja violenta de todo. Eu acho que é uma expressão que não tem mal nenhum. Acho que tem uma coisa mal. Essa expressão é que é cada um pode tirar aquilo que achar o que lhe entende. Cada um pode achar que é de bem. Exatamente. Pronto. Agora, mas foi esse o sentido. Perguntei-te que era para perceber o sentido. Foi sentir. Deixa-me perguntar-te, por exemplo, um transexual é uma pessoa de bem? Pode ser. Um homossexual é uma pessoa de bem? Evidentemente pode ser uma pessoa de bem.
Não sei se é ou não, depende do... Se trabalhar, como tu Se for uma dizes, pessoa de bem, se for uma pessoa comprar que as paga leis, os comprar impostos, as regras, não é? Pode ser uma pessoa de bem. Já o disse várias vezes, eu não tenho nada contra os homossexuais. certo. Conheço vários, também tenho amigos homossexuais. Não acho que devamos perseguir as pessoas pela sua condição. Talvez alguns não concordem comigo, mas eu não vejo como é que no século XXI nós podemos dizer que um homossexual é menos pessoa do que outra pessoa. Agora, o que já não gosto, que é diferente, é de uma cultura de LGBT Certo. enraizada que quer impor conceitos, narrativa, etc. Certo. Isso aí não gosto. Agora, o homossexual em si, por ter uma orientação sexual diferente da minha, Não é menos nem mais do que. não é menos nem mais do que eu. Tem que ser uma pessoa de bem, cumprir as regras, esforçar-se, trabalhar, dar o melhor à comunidade, respeitar a comunidade. É isso que eu procuro. Fiz a questão e tu percebes porquê, não é? Sim. Porque há muita gente que acha que vocês são um partido racista, xenófobo, populista. Porquê é que tu achas que as pessoas fazem? Porquê é que as pessoas têm essa ideia? Como é que tu poderias, ou como é que vocês vão mudar essa ideia? Eu penso que tem a ver com dois grupos específicos. Um tem a ver com as pessoas da etnia cigana, porque desde o início houve este conflito muito grande, que nós também quisemos trazer este ponto para a agenda. E sabíamos que ao trazer o ponto para a agenda ele tinha riscos. Mas nós preferimos correr esse risco e dizer que havia um problema nesta comunidade do que fingir que nada se passava, quando nós, basta ir ao Alentejo, aqui a Lisboa, ao Ribatejo, enfim, a vários pontos no norte do país, em muitos sítios, e percebemos o problema que há na convivência desta comunidade com a comunidade maioritária. E isso criou-nos uma imagem de que estávamos a hostilizar um grupo por ser este grupo. Eu procurei desmistificar isso, nem sempre é fácil do ponto de vista da linguagem, e acho que essa ideia ficou. Quando nós o que dissemos foi que os gigantes têm que cumprir regras como todos os outros, e não o estão a cumprir em maioria. Em maioria. Numa minoria podem estar, em maioria não estão. E o resto tem que ver com os imigrantes. Nós, ao contrário até de partidos próximos de nós na Europa, nós sempre reconhecemos que em Portugal é preciso uma certa imigração. Porque nós, muitos setores económicos que nos apoiam até, ou seja, empresários que são próximos do Chega, na agricultura, na restauração, no turismo, no setor dos serviços, me dizem: André, eu infelizmente não encontro portugueses para trabalhar. Sim, sim. Portanto, eu só consigo contratar imigrantes. O que é que eu faço? Eu digo: se eles vêm, se trabalham, se integram, pagam a segurança social, cumpram as regras, então nós temos também. Portugal também já foi um país de imigração, a gente não se pode esquecer disto. Claro que sim. Não é? E nós somos parte do país em que vivemos, em que nascemos. Quando nós nascemos. Na verdade, se formos a ver, todos os países são um país de imigrantes. Todos, mas nós Nunca se pensa nisso, mas é a atenção, realidade. Nós temos aqui especial responsabilidade, porque Portugal é dos países do mundo que tem uma diáspora maior espalhada. Eu tenho família em França, hoje, que estão bem estabelecidos, mas que há 40, 50, 60 anos Procurar uma vida melhor. procuraram uma vida melhor. E nós não nos devemos esquecer disso. Portugal já foi. O problema aqui é quando falamos de imigração, que as pessoas procuram uma vida melhor, não é? Como antigamente se fazia, como os nossos avós e pais faziam, mas hoje em dia as pessoas acabam por fazer essa imigração e acabam por não ter uma vida melhor em Portugal. Sim. E depois Não, por vemos um lado não pessoas tem uma com vida 30, melhor. 30 pessoas num apartamento. Não Por é? outro, não vêm para cá só com o intuito de trabalhar e contribuir para a comunidade. Vêm já à procura do Estado Social. Que os nossos portugueses não iam para a França à procura do Estado Social. Ou para a Suíça. Iam para trabalhar, para ganhar dinheiro, que é justo e legítimo. Como os italianos foram para os Estados Unidos. Como os irlandeses foram para os Estados Unidos. Enfim, por aí. O que é que se sente hoje? Que esta nova imigração, para além de ser massiva, não é? Hoje mesmo sabemos que há mais de 1 milhão de imigrantes em Portugal, quase 15% dos contribuintes já são estrangeiros em Portugal, é todo um novo país que está a nascer, temos que ter consciência disto, mas temos que exigir que quem venha cumprir as regras e não nos venha a aculturar. Temos que exigir que quem venha cumprir a regra, venha integrar-se, etc. Depois, eu também acho, se não é popular, não é muito simpático dizer, eu acho que não é a mesma coisa recebemos imigrantes do Brasil ou de Angola, ou do Afeganistão ou do Paquistão. Isto não, hoje as pessoas não gostam de ouvir isto, mas é a verdade. E, portanto, Tem a ver com a integração, não é? é evidente que com a matriz cultural em que se vive, alguém que chega do Brasil fala a língua, tem a mesma matriz judaico-cristã, tem a mesma matriz civilizacional, integra-se com facilidade. E, portanto, o que nós estamos a incentivar neste momento, com as regras que o governo socialista pôs em vigor, é venham todos. Venham de onde vierem, do Bangladesh, do Paquistão, daí. E ao mesmo tempo. E tudo ao mesmo tempo, que é o que está a acontecer. Portugal passa de um país com um número de imigrantes perfeitamente aceitável, até estarmos hoje a falar de um país já com quase 15% de imigrantes. Sim. Quer dizer, depois as rendas é evidente. disparam. É evidente, não é? Então, se há pessoas que
são 30 dentro de uma casa, os preços começam todos a subir. Nós já tínhamos a questão do investimento direto estrangeiro, que estava a aumentar. Se agora junta-se isto uma imigração massiva, torna-se insustentável. E depois o turismo de saúde, como vimos neste caso da Gêmea, Sim, sim. passa a ideia não só que Portugal podem vir de qualquer maneira, Venham levantar o não há cheque. controlo, venham também cá ao nosso sistema de saúde, venham ter filhos a Portugal, Levantam o cheque e dão. venham ser tratados a Portugal, os contribuintes portugueses, os parvos, estão cá para pagar. Isto é que não é justo. Então isto é ser xenófobo? Não. Isto é dizer que antes de qualquer coisa temos que ter condições para os nossos. Temos que proteger os outros, mas acima de tudo temos que ter condições para os nossos pais, para os nossos avós, para aqueles que sustentaram o sistema. E são estes dois pontos que acho que levam hoje uma parte do sistema político a olhar-nos com alguma desconfiança. Infelizmente, porque se nós não fizermos isto agora, isto é uma bomba relógio. Se ninguém põe o dedo na imigração agora, politicamente é mais fácil dizer assim, está tudo bem, nós somos um país aberto ao mundo. Depois acontece como na Holanda, não é? É que ainda por cima nós temos exemplos. Temos a Holanda, temos a Bélgica e temos França. Vimos o que é que deu a política de portas abertas, sem controle, sem regras. Vimos o que é que deu. Deu conflito, deu terrorismo e deu pobreza. Quando nós vimos, o ano passado, que o tipo que matou os turistas suecos na Bélgica teve a andar livremente na Covilhã e na Guarda, devia ter sido um sinal de alerta. Quando o outro afegão decapitou as 2 mulheres aqui em Lisboa, nós dissemos, isto é um alerta. O ano passado tivemos o outro tipo que matou as pessoas na Bélgica e que tinha andado livremente pela Covilhã. E o juiz aplicou-lhe apresentações periódicas. Mas qual é o terrorista que se apresenta periodicamente num tribunal? Estamos loucos ou quê? Perdemos a noção das coisas? Sou um terrorista ou você importa-se de vir aqui todas as semanas? Mas isso inevitavelmente, quando recebemos pessoas, neste caso do Islão, não é? Corremos esse risco. Sim. Como corremos o risco de receber uma pessoa cristã que também não é boa da cabeça e que faz outra coisa qualquer? Mas dada a massificação do terrorismo islâmico, eu acho que temos que ter particular cuidado nessa matéria. É evidente que as pessoas não podem ser discriminadas pela sua religião. Certo. Isso é uma evidência. E que há pessoas que vêm destes países, do Afeganistão, do Paquistão, mulheres, por exemplo, que estão a fugir do terror e da perseguição. E aí eu acho que nós não temos outra hipótese senão acolhê-las e protegê-las. Mulheres que se sentiam livres no Afeganistão antes dos Talibã e que fugiram agora para Portugal ou para a França. Nós temos que... Ninguém bom da cabeça diz, não, ponham-se a andar. Não, temos um dever humano acima de tudo. Outra coisa é esta loucura de asilos que anda pela União Europeia, de pessoas que vêm de Marrocos, que vêm do Líbano, que vêm e que dizem que estão a ser perseguidos politicamente. Quer dizer, Portugal reconhece o Marrocos, reconhece o regime marroquino e ao mesmo tempo tem cá em Portugal pessoas que têm asilo, ou seja, estão a ser perseguidos pela sua cultura, religião ou preferência política em Portugal. Portanto, é esta massificação de imigração desregulada, sem controle e sem critério, que eu acho que nós temos que parar. E isto não é só um caso português. O ano passado a União Europeia... É europeu. A União Europeia... Aliás, nem é só europeu, não é? Porque os Estados Unidos também está sobre. Os Estados Unidos também têm. Nós temos diferente. O ano passado a União Europeia teve 1 milhão de pedidos de asilo. Eu gostava que as pessoas soubessem isso. 1 milhão de pedidos de asilo. Não há bloco que aguente isto todos os anos. 1 milhão. Não é imigração, é 1 milhão de pedidos de asilo. Portanto, ou nós paramos isto... Faz lembrar um bocadinho, André, quando queremos receber os nossos amigos em casa, não é? Mas não temos comida no frigorífico para servir. Por um lado. Mas estamos a recebê-los na mesma hora. O outro é o exemplo que eu tenho dado. Nós temos uma casa, tem portas e tem janela. Se nós tirarmos as portas, as janelas e as paredes, deixa de ser uma casa. É um terreno aberto onde toda a gente passa. É um descampado, quase. Descampado. E é isto que o país não pode ser. O país tem que receber bem. O país precisa de receber algumas pessoas. Lamento se desilude quem quisesse um país perfeitamente fechado, mas o país tem que receber algumas pessoas. Isso é uma coisa. Outra é a irresponsabilidade absoluta de portas completamente abertas, sem controle, no mundo moderno em que temos ciclos e fluxos de terrorismo pelo mundo inteiro, de pobreza, de tráfico de seres humanos, tráfico de mulheres, e deixarmos o país ser neste momento aquilo que está a ser, que é uma plataforma giratória do crime organizado. E é isso que eu não gosto de ver. E é isso que nós vamos ter que acabar se chegarmos ao poder no dia 10. Vou-te fazer uma última pergunta, André. Se correr bem as eleições, e pelo menos os quadros indicam que vai correr bem a nível de votos, depois vamos saber se essas coligações existem ou não, tu sentes que é mesmo importante governarem agora e já, para depois, mais tarde, daqui a 4 anos, ser possível ganhar com a maioria absoluta? Eu tenho que falar com... Pensas nisso? Eu obviamente falo com bastantes pessoas ligadas às várias áreas do segmento político, e as pessoas mais ligadas às sondagens até me dizem isto: André, o melhor não é ganhares agora,
deixa o PS ganhar outra vez. Vocês agora vão ter 20, 21 ou 18, vão ficar ali mesmo no... O PS vai destruir isto ainda mais e vocês depois ganham de caras. E eu compreendo esse raciocínio e não leva a mal quem me diz e sei que estão a dizer pelo melhor. Mas isto não é pensar no país primeiro. Nós não podemos ter mais 4 anos disto, ou 4 ou 8, seja o que for. Porque estar na política com taticismo era dizer: o que é que me interessa? É governar nestas condições? Não, é evidente que não. O que é que me interessa? Interessa desgastar ainda mais isto, deixar o PS e o PSD afundarem-se ainda mais na corrupção, tal, e nós depois apanhamos isto, tipo fruto maduro, cai mesmo. Isso é pensar com tática. Mas honestamente, digo isto genuinamente. O tempo para governar é o que os portugueses decidirem. Se não for agora, respeitarei isto, certo? Tenho que respeitar, é o voto que me dá legitimidade a mim e ao partido. Mas a minha preferência era tão rápido quanto possível tirar o Partido Socialista do poder e termos um conjunto de políticas orientadas para fazer crescer e enriquecer o nosso país. E portanto não era nem daqui a 2 anos, nem daqui a 3, nem daqui a 6. Era agora, para podermos ainda mudar alguma coisa. E porquê isto, André? Porquê uma pessoa que provavelmente poderia fazer negócios, enriquecer mais, não é? E porquê que tu fizeste esta escolha de criar um partido? O que é que te... esta sim é a última pergunta, porque acho que é uma pergunta bastante interessante e acho que as pessoas têm essa curiosidade. Não é? Ok, tem a parte social, depois a parte... É mais pessoal, não é? No fundo é uma pergunta mais pessoal, de perceber porque é que tu... porque, como todos sabemos, aquilo que estás a fazer, e não só tu, mas toda a gente ligada ao Chega, acabam por perder, entre aspas, muito tempo da vossa vida nisso. Sim, não, não só tempo. Suga-vos o tempo todo. Privacidade, tudo, segurança, tudo. E, portanto, o que é que te fez levar a... Há uma parte que é a parte social e política. Eu entendia na altura, e continuo a entender agora, e quando for o presidente do Chega, que era importante haver uma força diferente, disruptiva, que fosse mais ambiciosa, que dissesse o que as pessoas pensam. E sentia que os partidos, e eu era do PSD, fui dirigente do PSD, já não estavam a ser capazes de transmitir. E como eu dizia no início, como cresci neste meio suburbano, ganhei esta capacidade de perceber o que as pessoas sentem. E sentia esta desilusão com a política. As pessoas sentiam que ouviam o PS, o PSD, o CDS, o PCP, e já não lhes dizia nada. E sentia que havia um espaço que fazia falta, que era de representatividade. Depois há outra vertente, que é a minha pessoal, que eu entendi isto, eu sou religioso, pessoalmente, e entendi isto como uma missão, mesmo obviamente ganhando menos e tendo mais problemas de segurança e de falta de privacidade, entendi-o como um compromisso que eu tinha que fazer com a minha consciência, no meu caso com Deus também, de dar o meu melhor para conseguir fazer esta transformação. Obviamente Deus não me disse que eu ia conseguir ou que não ia conseguir. O compromisso é: eu estou aqui e vou lutar por isso. Se conseguir, consigo. Se não conseguir, não consigo. Mas para mim era importante, quando deixar de ser presidente do Chega, e esse dia há de chegar, o partido está a crescer muito, desenvolveu-se muito a nível de estruturas, tem os quadros, tem os deputados, tem dirigentes. Um dia o meu dia chegará também, não é? Eu já vou ser nestas eleições o único líder sobrevivente de 2019, de todos os partidos parlamentares, mas ainda me sinto, enfim, capaz de coisa, e também pela minha idade, sinto-me ainda com força. Mas o que eu quero é, quando chegar o meu dia final político, salve seja, não o meu dia final, mas quando chegar o meu dia de num congresso dizer, passar o testemunho e dizer adeus, é sentir que fiz alguma coisa diferente, que de facto Portugal precisava ter aqui um abanão político e criámos uma força, porque eu não criei sozinho, foram várias pessoas, e depois todos estes que hoje aqui trabalham, que são a força do Chega verdadeiramente. Temos uma força hoje que representa as pessoas e que está no caminho para ganhar. Não é importante eu chegar ao governo, é importante que o Chega um dia chegue ao governo, seja comigo ou não seja já comigo. E eu ficarei de bem com a minha consciência se sentir que dei um contributo para que esse caminho fosse feito e para que o sistema político português, tal como o que está a acontecer por toda a Europa, se fosse modernizando. É isso que eu quero quando chegar o meu último dia como presidente do Chega. Quero sair de consciência tranquila comigo, com os militantes e com Deus, porque sempre vi isto também como uma missão pessoal. E vou encerrar, porque a tua assessora, se eu não fecho aqui, vai-me bater a seguir, porque és uma pessoa muito ocupada. Obrigado. Muito obrigado, André. Vemo-nos numa próxima aqui, e obrigado a vocês também, obrigado por estarem desse lado, obrigado à Salverde.pt e à Prozis. Vemo-nos para a próxima.